No vídeo anterior, conversávamos sobre a Izba, que é essa casa do camponês, né? Mujik, o camponês russo a gente chama de Mujik, que é essa casa do camponês russo, e imagina, claro, de outras pessoas também, né? De outros russos também, construída com troncos, né? E colocado argila nas frestas para que nenhum frio entrasse, né? Casa essa que era construída em volta do forno da casa, né? O forno era de uma importância essencial pelo simples fato de que você não sobreviveria morando naquele tipo de frio sem um forno, né? E aí eu estava explicando as partes do forno quando a porcaria do meu telefone perguntou se eu queria atualizá-lo, né? Faz mais de 5 meses que eu estou respondendo que eu não quero atualizá-lo, mas aparentemente na nova tecnologia você não tem essa opção, você não é dono do teu próprio celular. Eles vão continuar me enchendo a paciência até, sei lá, um dia eu ficar com raiva e atualizar. Mas vamos continuar conversando sobre esse forno, porque ainda tem coisas interessantes, né? Lembra que eu falei para você que você tem todo um sistema de dutos onde o calor vai viajar. Então, pense como é pouco produtivo. Você gera um tipo de calor e ele logo sai pela chaminé. Em vez disso, o forno de uma izba ou de uma casa russa, em geral, vai lá passear por todos os cômodos, né? Vai ter várias, quase como se fosse um sistema de labirinto, para que o calor tenha que viajar muito antes de sair. Quando ele sai, ele já, digamos assim, gastou toda a sua energia dentro da casa, que é onde a gente quer o calor, né? Falei para você que um forno pode ter mais pontos de alimentação, então você pode ter, você pode fazer o fogo aqui na sala, na sala cozinha, né? E num quarto você pode colocar lenha também. E a ideia é que não é que você tem um forno na cozinha e uma lareira no seu quarto, é o mesmo forno. Isso é bem interessante. Conversamos também sobre o costume de tomar banho dentro do forno. Uma outra coisa interessante é que uma parte acima do forno funcionava como se fosse um beliche, uma cama suspensa, assim. Então você tem o forno e aí numa das paredes, né, do forno, das paredes de cima do forno, do teto do forno, você tem lá um revestimento com pedra, areia, vários materiais, de forma que o calor que saísse do forno, então imagine aqui tem fogo, né? Aqui é o chaminé e aqui tem uma parte onde você pode deitar. E aí, todas essas camadas de materiais, elas eram aquecidas pelo forno, de forma que elas não queimavam a pessoa que estava aqui em cima e conseguiam manter o calor por muito tempo, né? Se eu não me engano, depois que você apaga o forno, fica lá 7, 8 horas com a coisa ainda esquentando a casa inteira, né? Então, por exemplo, quando a gente está lendo os contos do Tolstói, a propósito, aqui no canal tem mais de 170 vídeos onde eu leio os contos do Tolstói e algumas vezes vai aparecer, né? O menino fica magoado e vai para cima do forno, né? Como assim vai para cima do forno? Ele vai dormir, ele vai descansar, né? Então tenha isso em mente também. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Eu fiz anotações aqui. Então, labirinto de passagens, os condutos. Outra coisa. Às vezes acontecia de você ter uma peça como se fosse um sótão, né? Como se fosse um sótão, uma peça em cima que aproveitava a fumaça desse forno para ser uma sala de defumação, né? Então você colocava lá o teu porco e, sei lá, uma linguiça, o que quer que seja, e você fazia bacon e assim por diante. E aí você entende melhor o que eu quero dizer com o forno como sendo o centro da casa, né? As coisas construídas em redor do forno. Deixa eu ver o que há mais. Chamber for smoking food, stove. Sim. Acontecia de as pessoas que conseguiam fazer esse tipo de forno, eles eram muito respeitados, né, em vários lugares. Afinal de contas, um forno mal feito vai basicamente desgraçar a sua casa. Um forno bem feito vai te economizar lenha, vai manter a sua família aquecida, banho, lugar para dormir, defumação, etc, etc, né? Então, se você fosse um mestre em fazer fornos, você pode ter certeza que você tinha não só
dinheiro, como você tinha status numa determinada vila, né? Coloquei aqui que em média eles pesavam lá 2 toneladas o forno, né? E em vários contos, como se fossem contos de fadas russos, o forno ele funciona mais ou menos como o tapete mágico do Aladim. Como assim? A pessoa entrava no forno e o forno saía voando. Um forno de 2 toneladas, englobando a casa inteira. E saía voando por aí em diversas aventuras, né? Como se fosse um tapete mágico, né? Para mostrar a importância no imaginário também de um russo. Nós estamos falando de folclore, né? A importância do forno no imaginário de um russo, né? Bom, voltemos de nossas digressões. Mitya teve de passar quase um ano inteiro morando com o criado Grigori na isbá do quintal. Aliás, ainda que o pai se lembrasse dele, de fato não dava mesmo para ignorar a sua existência, ele o mandaria de volta para a isbá, pois o menino, apesar de tudo, seria um estorvo para a sua baderna. Apesar de tudo, apesar de ele não dar a mínima, né? Mas mesmo assim, poxa, mulheres, o que as mulheres vão pensar, né? Tem ali um menino olhando as coisas. Aconteceu, porém, que de Paris regressou Piotr Alexandrovich Miusov. Então, o pai desse Piotr é o Alexandrov. Não o nosso Alexandrov, mas a gente sabe que era um Alexandrov. Até porque o nosso Alexandrov nem é Alexandrov, é Alexei. Né? Bom, voltamos. Regressou de Paris Piotr Alexandrovich Miusov, primo da falecida Adelaida Ivanovna, que depois moraria muitos anos consecutivos no estrangeiro, mas que na ocasião era um homem ainda muito jovem, porém especial entre os Miusov. Culto, metropolitano, radicado no exterior, radicado quer dizer consolidado, né? Morava no exterior. Só uma curiosidade, aqui nós temos o verbo radico do latim. Radico se quer dizer criar raiz, né? Não é por acidente que nós temos a palavra radish em inglês, que significa rabanete. O radish vem de radicem ou radiken, depende da tua pronúncia do latim, que é o mesmo que radico, que vai dar radicar e depois radicado, né? Todas essas coisas. O que é um rabanete? Rabanete é uma raiz, né? Bom, então ele era metropolitano, radicado no exterior e que, ademais, em toda a sua vida fora um europeu e, em seus últimos anos, um liberal das décadas de 40 e 50. Décadas de 40 e 50 são importantes para as nossas discussões aqui, porque nós estamos falando da Primavera dos Povos, né? Todo esse humor revolucionário que estava aí rondando a Europa em 1848 e que até conseguiu algumas revoluções ali, mas que foram abafadas logo, né? Então, por causa disso, década de 1840 e 50 são décadas importantes para intelectuais, revolucionários, esse tipo de pessoa, né? Voltando, em toda a sua vida fora um europeu e em seus últimos anos um liberal das décadas de 40 e 50. Ao longo de sua carreira manteve relações com muitas pessoas das mais liberais da sua época. E tanto na Rússia quanto no estrangeiro conheceu pessoalmente Proudhon e Bakunin. Nós iremos conversar sobre esses dois no próximo vídeo. E já no final de suas viagens, gostava particularmente de rememorar e narrar episódios dos 3 dias da Revolução de Fevereiro de 1848 em Paris, insinuando que por pouco não participara pessoalmente das barricadas.